Oi gente, tudo bem? Esse é o vídeo da entrevista que eu dei para a queridíssima Cláudia Tenório, do programa Vida Melhor, lá da Rede Vida. Mais uma vez eu estive com ela e dessa vez a gente falou sobre a diferença entre tristeza e depressão. A entrevista foi uma delícia, espero que vocês gostem e quero novamente agradecer a Cláudia, a toda a equipe do Vida Melhor e a tantas mensagens de incentivo e de carinho que eu tenho recebido nesse momento que está sendo muito especial para mim. Então, espero que vocês gostem, um beijo grande, até semana que vem. Arru. Tô de volta com o nosso Vida Melhor para falar de um assunto que a gente escolheu a dedo pensando em você. Eu sei que muitas vezes você fica na dúvida, fica arrastando uma doença séria, que é a depressão, pensando que é só uma tristeza. Ou às vezes você tá triste e pensa que tá com depressão. E aí também fica com aquela sensação de que não pode ficar triste. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a depressão já afeta 322 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só para você ter uma ideia, é um número grande esse, né? Só no Brasil, olha que brasileiro é alegre, né? Brasileiro tá sempre de bem com a vida, não é assim que a gente pensa? Mas quando a gente fala de doença, a situação é diferente. São 11 milhões e meio de pessoas. É o país com maior prevalência de depressão da América Latina. E é o segundo com maior prevalência nas Américas como um todo. O problema é que muita gente ainda, como eu falei no começo, confunde tristeza e depressão. Agora existem diferenças. E para a gente entender quais são as diferenças, a gente convidou a terapeuta de Theta Healing, a Carol Manjing, que falou sobre isso recentemente lá no canal dela no YouTube e chamou, despertou a nossa atenção pro tema. Muito obrigada por estar aqui. Muito bom te receber, viu? Obrigada de novo pelo convite. Eu amei esse assunto, porque realmente é importante, né, Carol? Muito. Bom, muito alarmante. Vamos lá. Tem diferença entre tristeza e depressão? Muita. Eu acho que hoje a maior preocupação que a gente tem que ter é com a cultura médica, né? A nossa cultura de medicina. Porque tem duas vias. Tem pessoas que estão sendo medicadas com antidepressivos sem realmente estarem com depressão e tem pessoas que não procuram ajuda estando com depressão. Então, eu acho que é um assunto de muita preocupação que a gente tem que ficar atento e tem grande diferença entre dor e depressão, mas às vezes as pessoas não percebem e aí dá esse tipo de confusão. Perfeito. Então, vamos falar primeiro da tristeza. Vamos. Eu hoje estava ouvindo no YouTube a explicação de uma pessoa sobre tristeza, eu achei muito lindo. Ele falando da importância das nossas lágrimas, né? E muitas vezes a gente fica constrangido, fica chateado, não quer chorar, não quer passar por um momento de tristeza, acha que isso é uma coisa ruim. Mas não, ela tem sua importância. A tristeza, ela é uma emoção. E ela vem, sei lá, para mostrar alguma coisa pra gente, é isso? Eu sempre costumo dizer que o corpo ele é um aparato de biotecnologia perfeito. Nós fomos programados, né, para o equilíbrio, para a saúde plena. Então, a dor, sendo física ou emocional, a tristeza, ela é um sinal do corpo, é um alerta de que alguma coisa saiu do seu equilíbrio e que tem que ser processada, reorganizada, entende? Então, e a gente tem uma cultura, né, de querer felicidade sempre, de buscar felicidade fora, de redes sociais, todo mundo postando que está muito feliz. Então, as pessoas estão rejeitando essa dor. Ninguém mais acolhe. E ela é um processo natural que precisa ser visto. Quando a gente se identifica com essa dor, a gente entra no sofrimento. Porque a dor é um fato, né? Se você quebra um braço, você vai sentir dor. A dor emocional de um luto, você não tem como evitar. Então, quando você investe a sua energia para tentar mudar uma realidade que é imutável, você se identifica com essa dor e aí que entra o sofrimento. Então, a gente tem que ter dor, faz parte do processo, mas o sofrimento pode ser evitado quando a gente acolhe. Então, é importante não brigar com a dor. Exatamente. É entender que, ok, faz parte, eu tô triste sim, vou sentir, vou permitir esse sentimento e aí ele vai passar com mais tranquilidade, é isso? Isso, porque ele é um sintoma, né, de que algo aconteceu. Então, o corpo, de uma forma muito inteligente, faz com que você sinta para você parar seus processos, sua vida social, as coisas que você faz e se reconectar. Quando a gente quer mascarar isso, então a gente vai buscar milhares de subterfúgios fora ou de medicamentos para não olhar para isso. E aí que mora o perigo, porque ao longo prazo você vai mascarando, vai pondo para baixo do tapete e a coisa estoura. Então é um perigo medicar uma pessoa que está só com tristeza e não com depressão. Com certeza. As pessoas dizem que depressão não tem cura.
eu não concordo. Se você achar que a depressão, que a cura da depressão é um remédio, então de fato não tem cura e eu não acredito que vá surgir um remédio para isso. Para mim, a depressão nem é uma doença, ela é um sintoma de uma doença anterior. Ela é um sintoma de que alguma coisa está errada com você. E a cura, o remédio, como o nome diz, ele é remédio, ele remedia. Então, ele tira os sintomas, mas se você não tratar a origem da depressão, você vai realmente ser dependente para o resto da vida, que é o que faz todo mundo achar que depressão não tem cura. Então, vamos falar agora de depressão. Existem origens diferentes, ou seja, causas diferentes para uma depressão. Vamos dar exemplo? Tá. A depressão pode estar muito associada, ao contrário do que muita gente pensa, à alimentação. Nós nunca tivemos tantas crianças, tantas pessoas deprimidas e nunca tivemos uma alimentação tão venenosa, né? A serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ela é 90% fabricada nos intestinos. Então, quando você faz uma alimentação inflamatória, com muito açúcar, carboidrato, alimentos processados, você baixa essa produção de serotonina e, a longo prazo, você pode ter uma depressão simplesmente por conta da alimentação. E olha, gente, anteontem a gente falou sobre isso, sobre esse vilão que é o açúcar, né? E agora a gente ouve também a Carol falando do carboidrato, que na verdade vai virar açúcar. A gente tem que mudar o nosso jeito de comer. Mas aí você falou das crianças, é importante também mudar o hábito de alimentação na casa toda. Sim, né? Porque senão a gente está envenenando os nossos filhos. Com certeza, isso é muito sério. E aí tem as causas emocionais, claro, ela pode vir de uma dor profunda que não conseguiu ser resolvida internamente, né? Ela pode vir de um vazio existencial. Quando a gente está desconectado com a nossa essência, com a nossa verdade, a nossa expressão, aquilo que a gente veio fazer no mundo, nosso propósito maior de vida. Eu até, inclusive o vídeo dessa semana que eu gravei, que vai hoje ao ar, é sobre propósito, como encontrar seu propósito de vida e se reconectar com as essências. Que é isso que vai dar paz pra gente, né? Vai dar tranquilidade. Exato. Existem pessoas, e hoje em dia eu tenho recebido muitos médicos que falam do grande mal do século, que é a ansiedade, que são extremamente ansiosas. A ansiedade, ela pode virar uma doença, depressão? Sim, está muito relacionada, né? A ansiedade, ela pode virar uma síndrome de pânico, ela pode virar uma depressão, porque são sintomas de desconexão. Você não está no seu estado presente, porque se você está ansioso, você está vivendo num apego de passado ou num medo do futuro, né? No estado de presença não tem ansiedade. É verdade. Aliás, estado de presença tem a ver com propósito, tem a ver com fé, tem a ver com o que você está vivendo ali, entendendo o que é para você, né? E aí nisso tem descanso, né? Eu vou voltar já temos perguntas, mas eu vou abrir para o pessoal perguntar mais. 011 950 45 18 40, Carol Manjing, terapeuta de Theta Healing, falando sobre as diferenças entre tristeza e depressão. Abre teu coração, pode falar o que você precisa, perguntar o que você precisa. Você vai ter uma resposta amorosa aqui e com certeza com base em estudos científicos para que você possa ser de fato ajudado. Eu volto já. Vamos lá! Perguntas e respostas. A gente está conversando sobre as diferenças entre tristeza e depressão com a terapeuta de Theta Healing, Carol Manjing. Tem muita gente sentindo realmente isso tudo que a gente está falando. Já temos muitas perguntas eu aqui. Eu acho muito importante, eu acho que o objetivo principal dessa informação é divulgar que as pessoas estão, por exemplo, se você tem uma tristeza profunda, acabou um relacionamento, as pessoas já falam, tô deprimida. Tem que tomar cuidado com isso. Hoje, os psiquiatras que deveriam, indicar um antidepressivo, são os que menos indicam. Quem mais está indicando antidepressivo hoje, às vezes é um ortopedista, é um endócrino, são pessoas que não têm, que são médicos, claro, estão liberados para indicar, mas eles não estão tratando das questões da mente. Então é muito importante, claro, quem está com a depressão clínica precisa ser medicada, isso é muito importante, mas tem que olhar para o outro lado. E tem que estar no especialista mesmo. E outra coisa, a depressão é uma doença que precisa de um tratamento multidisciplinar. Exatamente. Então é importante você ir num terapeuta, é importante você ir no psiquiatra, é importante você fazer uma atividade física, você fazer mudanças na alimentação, né? Tudo isso faz parte do tratamento. Ouvir música, arte, abraçar, tocar, se relacionar, né? Abrir a janela. A pessoa que está com depressão, ela às vezes não consegue se arrastar para tomar um banho. Ela desiste da vida. Não tem mais sentido, né? Então tem que ter esse discernimento. A dor realmente tem que ser vista com carinho, com amorosidade e
os familiares também precisam ter essa percepção, se eles não estão lidando, às vezes, com uma pessoa com depressão. Às vezes, um familiar olha para você, você está deprimido e fala, vamos lá, reage. Não dá para reagir. Tudo que você menos quer é se mexer, é sair de um quarto escuro. Então, tem esses dois lados. A pessoa que está se medicando com antidepressivo e a pessoa que está negligenciando, está com medo de pedir ajuda. Olha, a nossa telespectadora Iracilda, ela é de Natal, ela diz assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa e tem dias em que eu estou bem, mas tem dias que eu estou muito triste, muito angustiada e sem motivo. Me ajude. A gente tem que olhar para dentro e ver se realmente não tem motivo, né? Será que não tem motivo mesmo ou a gente não quer olhar? E se não tiver, será que você está conectada ao seu propósito maior? Será que a sua vida tem sentido? Então começa a pensar o que faria seu coração brilhar hoje? Quais são os seus dons, suas potências? O que você trouxe como uma dádiva para esse mundo para deixar sua marca? Será que você está fazendo, está cumprindo o que você veio fazer aqui? Porque se não tiver, você está desconectada, né, do propósito. E aí esse vazio existencial toma conta e pode virar uma depressão. E olha, eu penso assim, Carol, Iracilda, não sei se você concorda comigo, o propósito, às vezes a gente pensa que é uma coisa muito grande, né? Eu preciso encontrar uma profissão brilhante. Não, talvez você tenha o propósito de ser uma mãe amorosa. Exato. Talvez você tenha o propósito de ser uma pessoa engraçada, que conta piada e diverte as amigas. Talvez você tenha um propósito de ser aquela pessoa que toca, que faz carinho e que de alguma forma dá um abraço em alguém e muda a vida de alguém. Então não pense que tem que ser aquele propósito. É o que tem aí dentro do seu coração. Isso é lindo da gente pensar, né? Perfeito. Tem gente que tem propósito da alegria, né? Que gosta de contar piada, faz todo mundo se divertir. Olha que propósito gostoso. Aí a próxima pergunta. O que eu faço? A minha filha sofre de depressão e me rejeita o tempo todo. É uma mãe pedindo ajuda. Então, eu não sei quantos anos tem essa filha. Não fala. Né? Mas o sistema de crenças de um filho geralmente está conectado ao sistema de crenças de uma mãe, principalmente se for uma criança, mas mesmo adulto, porque são os nossos educadores, né, que participam desde a infância. Então, eu acho que nesse caso essa mãe precisa se trabalhar, né? Se já está evidente ali uma rejeição, alguma coisa, deve ter alguma coisa nessa relação que não está equilibrada. Então, eu acho que, claro, ela tem que pedir ajuda, tem que ir ao médico, mas quem sabe essa mãe também se trabalhar, né? E olha, existem muitos grupos de terapia gratuitos, existe próprio grupo de auto e mútua ajuda, Amor Exigente, que trata de mães em relação aos filhos, né, com problemas com os filhos, mesmo que seja só um problema de comportamento. Então vá buscar ajuda porque você vai encontrar, tá bom? A Cida, ela é de Minas Gerais e ela fala, Cláudia, pergunta sobre a tireoide. Ela pode deixar a gente muito triste? Porque ultimamente eu fico só no meu cantinho, sem querer falar e nunca tive depressão. Tô no tratamento, mas pode ser esse o motivo? Pode. Aí eu sugiro que você, se você está com uma questão na tireoide, procure um endócrino, né? Às vezes uma descompensação pode trazer, porque desequilibra os hormônios, os receptores, e pode sim, mas aí é melhor procurar um especialista. Você sabe que eu tenho hipotireoidismo, né, Cida? E eu descobri que eu tinha hipotireoidismo, primeiro que eu dei uma engordadinha assim, de repente, aí fiquei triste. Aí eu ia trabalhar, ainda trabalhava lá no Shoptour, que você lembra? Né? Um sono, gente. Primeiro uma tristeza que não me pertencia. Um sono. Eu falava, eu preciso dar uma dormidinha de 5 minutos que seja. Eu falei, não sou eu essa. Aí fui fazer exame, era o hipotireoidismo. Mas uma vez a tireoide controlada, que aí é você acertar a dose do remédio, eu tomo Sintroid todos os dias, isso vai ser pro resto da minha vida, nunca mais você tem esses sintomas. Não pode esquecer de tomar, tem que tomar todo dia bonitinho. Eu volto aqui, já tem mais perguntas e a gente continua. A gente tá com as perguntas e respostas, ajudando a turma que tá em casa. Eu quero fazer um apelo aos pais. Cuidem não só da alimentação dos filhos, claro que isso é super importante, a gente é o que a gente come e a gente é o que a gente acredita e o que a gente sente, mas cuidem também permitam que eles tenham frustrações, né? Que não sejam tão imediatistas, porque é isso que vai levar depois essa criança a virar um adulto que não aceita a dor, não aceita a tristeza, não sabe como elaborar essa tristeza, ele fica fraco, fica sem recursos, né? Então você tem que permitir um pouco que seu filho
quebre a cabeça, se frustre, não seja imediatista. Porque depois ele não dorme e já vai apelar para um remedinho de dormir, né? Que é tudo na hora. E aí que tá o perigo. Nossa, que lindo, bem lembrado, é isso mesmo. E não é fácil a gente deixar o filho sofrer as consequências de escolhas e com as frustrar culpas o que a gente filho. carrega, né? Tantos pais separados querem suprir essas culpas, então tem que olhar para isso com muito cuidado. A gente aprende, né? Eu faço muita propaganda do Amor Exigente porque eu faço parte, toda terça-feira eu tô lá para aprender a viver mesmo, porque assim, eu tenho dificuldade de colocar limites, acho que muitas mães têm. Então, peça ajuda, vá para um grupo de apoio, vá tentar aprender a lidar com essas suas questões do limite, porque é assim que a gente faz um filho mais saudável e mais feliz, né, Carol? Com certeza. Olha, tem uma outra pergunta aqui da Misserlane. Ela é de Nova Olinda, no Tocantins. Um beijo para a cidade de Nova Olinda, que tive o prazer de conhecer, e para todo Tocantins, que eu amo. Tava aí semana passada. Ela diz, já tive depressão há alguns anos. Eu queria saber se isso pode voltar e como evitar. Perfeito. Pode voltar se você não olhar para a causa. Então, se você tratou quimicamente, pode voltar. Se a sua alimentação não for uma alimentação regrada, se for muito inflamatória, ou se você não estiver olhando para a dor que disparou isso, né? Eu sugiro, então, que busque uma terapia. O Theta Healing não é propaganda, mas é uma terapia incrível para isso, porque a gente vai trabalhar nessas questões, nessas crenças. Então, daqui a pouquinho eu vou passar o contato da Carol também. Ela está em São Paulo, mas às vezes você pode vir ou está em São Paulo. Se não puder, ela te indica alguém que faça o Theta Healing em outro lugar, mas também é uma terapia incrível. Próxima pergunta. Eu tenho 51 anos, tomo remédio para depressão, vivo triste, faço terapia, eu preciso ouvir um conselho. É a Sônia. Sônia, você falou o nome do remédio, eu não vou falar por questões éticas, tá bom? Sônia, é olhar para dentro. É olhar para dentro, se conectar com a sua essência e realmente ver se você está alinhado ao seu propósito maior. Eu estou olhando para o lugar certo. Tá. Se você está alinhado ao seu propósito maior e se você não tem uma dor aí que precisa ser elaborada, né? Trabalhar no seu sistema de crenças, onde que isso começou, o que disparou o gatilho dessa dor que você não está conseguindo processar. E sabe que eu tenho ouvido no YouTube, inclusive a sua meditação de Theta Healing, tão gostosa, tão transformadora, né? O Theta Healing lembra muito a gente quem a gente é. Né? Esse final de semana lá no Tocantins eu percebi isso porque eu estava num contato com uma natureza intocada e exuberante, né? E aí você percebe que você faz parte de toda essa criação divina e tudo que Deus criou é divino, e aí você entende que você também é. Isso é muito bom. E nesse estado de presença não tem dor. Não tem dor. Não tem medo, porque o medo é o contrário do amor, não é o ódio. É o medo que não permite que você ame, né? Eu vou gravar uma meditação, então você está me falando agora, eu vou gravar uma para pessoas com depressão também, para ajudar. A meditação é uma ferramenta muito importante porque ela te conecta, ela te põe nesse estado de presença e abre espaço na mente para que você receba insights e para que você olhe para dentro. E aí, com a meditação guiada, vai ficando fácil, né? Fecha o olho, vai ouvindo e vai fazendo. Tô amando, meus parabéns. Que bom. Agora a próxima. Oi, Cláudia, boa tarde. Passei pelo tratamento psicológico por um período de depressão. Hoje não vou mais às consultas. Eu uso um remédio chamado X. Mas não tomo todos os dias mais por conta do medo, do risco. Mas vira e mexe tenho crises de tristeza. Quero chorar, mas infelizmente não tenho mais vontade nem de namorar o meu marido. Então, isso é uma coisa muito importante, porque um tratamento com antidepressivo não pode ser interrompido por conta própria. Jamais. Porque pode dar um efeito rebote e voltar muito mais forte. Então, isso tem que ter orientação do psiquiatra e tem que ser interrompido paulatinamente, né? Assim como o remédio de dormir, todos esses medicamentos, não tem como tirar de uma vez só. Então, ela tem que tomar cuidado ao tirar por conta própria. E que mais provavelmente ela está num quadro ainda de depressão, né? Porque ela perde o prazer pela vida, perde o gosto pela vida, não consegue namorar. Então, eu acho que ela precisa buscar ajuda psicológica mesmo, para que esse tratamento, quando resolver a química, ela esteja
no eixo dela, né? Agora, assim, se você continua em depressão, eu tô lendo aqui que você fez tratamento psicológico. A depressão é uma doença, precisa ser diagnosticada por um psiquiatra. Psicólogo é uma coisa, psiquiatra é outra. A gente tá falando de medicina, doença, psiquiatra. Então vai primeiro num psiquiatra. Sim. Tem vários psiquiatras muito, muito bons, inclusive atendendo pelo SUS. E aí, provavelmente, ele vai te indicar uma terapia psicológica. E aí você faz as meditações, entra no canal da Carol. E eu tenho certeza que você vai sair dessa e vai voltar a ver graça na vida, porque a vida é maravilhosa, tá bom? E a última pergunta que serve pra todo mundo e já encerra o nosso papo é da Cristina, de Jundiaí. Qual é a hora que a gente deve dar conta de uma depressão e tratar? Quando você percebe que tá naquele sofrimento há muito tempo e não tá conseguindo sair e tá... a pessoa que tá lá falando que tá com depressão, mas tá saindo com as amigas, tá fazendo a unha, ela tá com uma tristeza, uma dor de cotovelo, alguma coisa, mas não é depressão. Porque a pessoa que tá com depressão realmente ela não tem forças, às vezes, nem para abrir a janela. Né? Então, se você está se sentindo entregue, sem sentido na vida, pensando que a morte pode ser a salvação, esse é o momento de se preocupar. Se você está percebendo que não está conseguindo sair daquela dor, não está conseguindo elaborar, e isso se estende, é o momento de olhar. E, por favor, peça ajuda, porque as pessoas, elas se sentem tão pequenas, se sentem inferiores, e elas ficam com medo de incomodar, porque elas estão se sentindo tão mal. Então, peça ajuda, e familiares, quem estiver por perto, amigos, prestem atenção, né? E às vezes tem que arrastar uma pessoa, porque às vezes o terapeuta tem que ir até ela porque ela não consegue nem ir a uma consulta terapêutica. Perfeito. E não deixa chegar nesse ponto. Posso falar de novo? Segue lá, Carol. Vai lá e clica, vira seguidora lá no canal do YouTube, vai acompanhando, vai fazendo as meditações, você vai ver. E ela tá no Instagram como Carol Manjing, no Face Carol Manjing separado, no YouTube o canal é o mesmo, Carol Manjing, tá? E se você quiser mandar um e-mail, trocar um e-mail com a Carol, carolmanjing@gmail.com. Tá escrito aí na tela pra você ver como é que escreve, mas não tem erro, Carol Manjing, tá bom? E aí você vai ter uma pessoa doce, querida, pra te ajudar a acolher o que tá acontecendo. E agora eu vou te ensinar a dar um abraço, que eu quero que todo mundo dê nos seus filhos e exercite esse hábito. Ai, que delícia, que é como coração é que é? com coração. A gente sempre vai pra esse lado, mas agora a gente vai pra esse. Tá. Porque quando a gente fica 20, 30 segundos conectado, o coração conversa com o outro, suas células conversam e é só o amor que comunica. Ai, isso cura tudo. Faça com seus filhos, com seu marido e acolhe. Grata, querida. Não desista dos seus sonhos. Obrigada, Deus te abençoe. Continue te usando, maravilhosa. Que abraço bom! Até me emocionei, que lindo! Eu tenho um hábito de dar um abraço assim, apertado, demorado nos meus filhos. Eu falo pra eles, vamos liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor. Que lindo! E não esqueça dele. Nosso Pai Celestial tá atento com o que acontece. Em detalhes. Ele te entende, ele te compreende, ele te ama, ele te abraça, ele te carrega. Fala, me pega, Pai. E já agradeça, tá bom? Coloca um sorriso nesse rosto. Abre a janela. Veja o dia e vamos à vida.